bem. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Todo mundo sabe João 3,16, né? E João 3,15, o que diz? Sem ler. Sem ler. De cor. De cor, vocês citaram de cor João 3,16, né? E o João 3,15? E o João 3,14? Por que eu estou perguntando? Porque muitas pessoas que sabem o versículo de João 3,16 não sabem o contexto em que esse versículo está inserido. Com quem Jesus está conversando no capítulo 3 de João? Sem olhar na Bíblia. Com Nicodemos. Então Jesus falou para Nicodemos: Nicodemos, Deus amou o mundo. Por que Jesus disse para Nicodemos que Deus amou o mundo? Porque Nicodemos era um judeu, fariseu religioso, e acreditava que Deus amava somente quem? Somente os judeus. Que o Messias viria apenas para os judeus. E é isso que a Bíblia diz, porque a Bíblia vai dizer no mesmo Evangelho de João que Jesus veio para o que era seus, os judeus, e eles não receberam. Mas todos quanto recebem, quer judeu ou não, se tornam, pela fé, filhos de Deus. Logo, eu entendo que nem todo mundo é filho de Deus. Se eu me torno filho de Deus quando eu creio em Jesus, antes de crer em Jesus, eu não sou filho de Deus. Ok? Então, Jesus está falando isso para alguém que pensava que a salvação era só para os judeus. Ele vai dizer, Nicodemos, Deus amou o mundo. Deus amou o Brasil, que não existia ainda, né? Deus amou a Alemanha, Deus amou a Itália, que não existia ainda, pelo menos não como agora. Deus amou todos os povos. E todos aqueles que crerem em Jesus serão salvos. Então é isso que está dito em João 3,16. Mas em João 3, 14 e 15, na mesma conversa com Nicodemos. Agora a gente pode ler. Lê o 14 para nós e o 15. Olha só, vamos ouvir. Olha só. Jesus usou uma passagem que está lá em Números, capítulo 21, lá no Antigo Testamento. Jesus está citando séculos atrás, dizendo: assim como lá no deserto, quando o povo saiu do Egito, Moisés teve que levantar uma serpente de bronze em uma haste, em uma espécie de madeira que apontava para o madeiro de Jesus. Assim como a serpente foi levantada lá no deserto, para que todo aquele que fora picado pelas serpentes venenosas do deserto, que Deus enviara por conta da murmuração do povo. Olha só, o povo está murmurando, reclamando para Moisés, e Deus fez tantas coisas maravilhosas, e o povo ainda murmurava. Então Deus mandou serpentes venenosas no deserto, para picar os murmuradores. Quem já foi picado por uma serpente? Já foi? É legal? Não, não é legal não, né? Não é. Porque o veneno, ele vai circular no nosso sangue. Isso pode matar. Qual foi a serpente que lhe picou? Jaracuçu. Né? Se fosse uma naja, já era, né? Já tinha ido, né? Porque a naja, terrível, né? Então, olha só que interessante. O povo murmurava, Deus mandou a serpente, ó, os murmurados. Quem murmurar vai ser picado pela serpente. O castigo é o veneno da serpente. Aí a serpente começou a picar todo mundo. Então eles clamaram a Moisés: Moisés, pelo amor de Deus, tem misericórdia, fala com Deus. E Deus falou para Moisés: pega uma serpente de bronze e faça uma espécie de escultura de bronze, coloque numa haste e finque na terra. Todo aquele que murmurar e for picado pela serpente, o veneno está circulando no sangue, essa pessoa vai morrer, mas se ela olhar para a serpente, ela será curada. O segredo não é a serpente. Tem gente que diz assim, tá vendo? Ó, Deus mandou fazer imagem de escultura. Não, Deus, ele não mandou fazer imagem de escultura. Aquela serpente, ela está apontando, aquele ato de olhar para a serpente levantada no madeiro, está apontando lá para o futuro, onde o Filho de Deus seria crucificado em um madeiro, na cruz do Calvário, para nos livrar
do veneno da serpente, que é Satanás, e o veneno é o pecado. Então Jesus está dizendo para Nicodemos assim, Nicodemos, lembra da serpente que foi levantada lá, séculos atrás? O Filho do Homem também será levantado. Nicodemos não entendeu. Porque as pessoas, elas não entendiam que o Filho de Deus deveria morrer no lugar dos pecadores. E lá no Antigo Testamento, quem olhasse para a serpente levantada no deserto era curado. Assim como aquele que olhar para o crucificado será perdoado dos seus pecados e terá vida eterna. Onde foi que o veneno da serpente entrou na natureza humana? Diga assim, no Jardim do Éden. Quando Satanás usou a serpente, aquele animal que a gente não sabe o que era naquela época, e falou com Adão e Eva, e enganou o primeiro casal desobedeceu a Deus, e o veneno da serpente entrou na natureza humana. O veneno da serpente está em nós. Olhe para a pessoa do seu lado e vê se o veneno da serpente está nela. Dá uma olhadinha aí. Ficou difícil agora, né? Ficou difícil. O que significa o veneno da serpente? É a nossa inclinação ao pecado. Nós temos uma natureza inclinada. Nós somos pecadores. Aqui ninguém é bom. Aqui ninguém é bom. A Bíblia diz que todos pecaram e precisam de redenção. Então Jesus na cruz providenciou o perdão dos nossos pecados. Mas nós ainda estamos nesse corpo de carne, e mesmo tendo sido salvo, perdoado, eu ainda peco. Porque eu estou num corpo de carne. E nessa natureza humana, o pecado ainda habita. Deu para entender? Muito bem. Dito isso, então, eu quero falar sobre o tema, olhando para o crucificado. Tudo que você precisa é olhar para o crucificado. Tudo que você precisa é olhar para Jesus, entendendo que ele não está mais crucificado. É só para chamar a sua atenção. Jesus ressuscitou ao terceiro dia. Amém, igreja? Então, como eu disse para você, o pecado é um veneno mortal que corre na veia da humanidade. Todos fomos picados. Você pode olhar para o mundo e você vai ver que a maldade só aumenta no coração das pessoas. Jesus, o crucificado, em João 3, 14 e 15, nos mostra que a cura para o pecador que olha com fé para Jesus. A salvação é pela fé. Quando você olha com fé para Jesus, quando você reconhece que é um pecador e precisa de salvação, então você é salvo. Efésios capítulo 2, verso 8 e 9 diz, pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vocês, não vem por obras, para que ninguém se glorie. Então a salvação é unicamente, exclusivamente pela fé. E mesmo que eu fale isso há 20 anos, e nesse lugar aqui há 4 anos, tem gente que ainda acha que ela vai ser salva porque ela faz alguma coisa para ser salva. A salvação não é pelos seus méritos, e sim pela fé em Jesus Cristo. Se você não tiver fé em Jesus, e logo um relacionamento com Ele, não haverá salvação. Martim Lutero, o famoso Martim Lutero, ele disse assim, Cristo foi feito pecado por nós, citando Romanos, né? Para que nós nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então Jesus, ele se fez pecado, ele se entregou por nós, para que nós pudéssemos ser justificados pela fé em Jesus Cristo. Primeiro ponto aqui, vou dividir em 3 pontos. O primeiro ponto, para ajudar você a entender, é o maior problema da humanidade. Qual é o maior problema da humanidade? O veneno da serpente. O maior problema da humanidade é o pecado. Lá em Números, capítulo 21, verso 4 e 6, eu não vou ler por conta do tempo, mas está relatando o que eu contei para você, que a serpente ia e picava aqueles que haviam murmurado contra Deus. E aqueles que olhassem arrependidos para a serpente levantada na haste, a serpente de bronze, era curado. O maior problema da humanidade é o veneno da serpente. O maior problema da humanidade não é financeiro. O maior problema da humanidade não é político. O maior problema da humanidade é o pecado. O pecado é a raiz de todas as mazelas da humanidade. Todo mal vem do pecado.
pecado. É por isso que Deus odeia o pecado. É por isso que nós devemos evitar o pecado. Porque por conta dos pecados, Jesus teve que se entregar por todos nós. Israel se rebelou contra Deus no deserto. Resultado: serpentes abrasadoras entre o povo. As pessoas estavam sendo picadas e morrendo, e havia um quadro de desespero. A serpente, já disse, simbolizava o pecado, que é letal, destruidor, incurável pelas forças humanas. Um teólogo antigo, Jonathan Edwards, ele disse assim: o pecador está a um passo do inferno, a menos que olhe para Jesus. O pecador, nós, estamos a um passo do inferno, porque se eu morrer agora sem salvação, é para lá que eu vou. O pecador está a um passo do inferno, a menos que olhe para Jesus. O pecado separa o homem de Deus. O pecado separa uns dos outros. O pecado destrói famílias. O pecado é o veneno mortal que tem assolado a humanidade. Jesus veio para resolver o problema do pecado. Amém? Qual é o antídoto para o veneno? Vai aparecer no segundo ponto. O antídoto para o veneno é olhar com fé. Para quem você está olhando? Em quem você confia? A ordem é olhar para Jesus. Números capítulo 21, verso 7 e 9, está dito: aquele que olhasse para a serpente de bronze levantada no deserto era curado do veneno. E Jesus disse: o Filho do Homem será levantado, e todo aquele que olhar será salvo. Você já tem certeza da sua salvação? Você já tem certeza da sua salvação? Se você morrer hoje, você vai para o céu? Está convicto disso? Não, não estou. Isso não te preocupa? Se eu dissesse para você: olha, você não vai conseguir voltar para sua casa hoje, isso não te preocupa? E é exatamente isso. A vida, ela é algo que nós não temos o controle. Eu não sei o que vai acontecer daqui a um segundo. Eu posso cair duro aqui. Acabou. Você não sabe o que vai acontecer no próximo segundo. Como é que você consegue viver sem a certeza de que você é perdoado por Jesus? Como é que você consegue viver sem a certeza de que você vai para o céu quando você morrer? Isso aqui é o Evangelho. Eu sei que muitos de vocês estão acostumados a ouvir muitas mensagens em igrejas e internet que não falam sobre cruz. Uma igreja que não prega sobre cruz é uma igreja que está desviada do crucificado. Uma igreja que não aponta para Jesus, uma igreja que não diz o que a Bíblia diz, que somos pecadores e todos estão separados de Deus por conta do pecado, é uma igreja que está separada de Deus há muito tempo. Uma igreja que não coloca todos, desde o pastor, no mesmo balaio, para que todos entendam que somos pecadores e que precisamos de salvação, é uma igreja que está distante de Jesus. Então, avalie. A melhor igreja para se congregar não é a igreja mais perto da sua casa, é a igreja mais perto da sua Bíblia. A sua igreja está perto da sua Bíblia? Te aproxima da sua Bíblia ou te afasta da sua Bíblia? O antídoto para o veneno é olhar com fé para Jesus. João 3, 14 e 15, mais uma vez ali para nós. Quando Jesus conversa com Nicodemos, ele vai dizer: o Filho do Homem será levantado. E todo aquele que crer será salvo. Deus não tirou as serpentes lá no deserto, mas levantou um símbolo de esperança. Uma serpente de bronze erguida numa haste. Deus não tirou a nossa natureza pecaminosa ainda. Um dia isso vai acontecer, quando Ele voltar. Mas Ele nos deu esperança a olharmos para o crucificado, a olharmos para Jesus, arrependido dos nossos pecados. E crendo nele, então, somos curados do veneno da serpente. Imagine um homem morrendo no deserto, já sem forças, ouvindo a palavra de Moisés. Ele levanta os olhos para a haste e imediatamente é curado. Assim pode acontecer hoje. Se você levantar os olhos e olhar com fé para Jesus, o crucificado, você será salvo. Quem olhasse com fé, mesmo morrendo, seria curado, seria salvo. Assim é a salvação, olhar com fé para o crucificado. Charles Spurgeon, ele disse assim também, um grande pregador do passado, conhecido como o príncipe dos pregadores.
não é o quanto você chora, ou o quanto você se esforça, é se você olha, e se você olha com fé. E se você olha com fé, você é salvo. Não é sobre chorar, não é sobre se alegrar. Tem gente que acha que porque chorou no culto ele foi salvo. Tem gente que acha que porque veio aqui à frente, atendeu um apelo e se dobrou aqui diante do altar, ele foi salvo. Isso não quer dizer muita coisa. É um ato de fé, é um apelo atendido, chorar é gostoso, mas não quer dizer muita coisa. Quem já chorou aqui assistindo Titanic, por exemplo? Eu sempre falo isso aqui, né? O Jack ali morrendo congelado. Você vai sentir um pouco disso hoje no batismo. Aí aquela conversa, aquela despedida, quem não chora, né? Então chorar não é difícil. Tem gente que nunca derramou uma lágrima na igreja, mas é mais crente que eu. E eu conheço gente assim. Então não é sobre a lágrima, não é sobre a alegria ou a tristeza, é sobre a fé no crucificado. É sobre olhar para ele com fé. Amém, meus irmãos? Muito bem, avançamos. 2 testemunhos de conversão aqui. Primeiro, Charles Spurgeon. Charles Spurgeon, acabei de citar uma frase dele aqui. Cresceu em um lar cristão, mas por anos carregou o peso do pecado. Como todos carregam até conhecer Jesus. Em uma manhã fria, muito mais fria do que essa de hoje, já esquentou bastante, né? Caía neve, muita neve, Inglaterra. Janeiro, mês de janeiro, 1850. Ele saiu em busca de paz, sem direção. Um jovem de 14 anos. Entrou, por acaso, numa pequena capela metodista. O pregador era simples, o pastor não tinha conseguido chegar por conta da neve. Então, o irmão que pregou era um irmão muito simples nas palavras, que não tinha a formação teológica. Então, esse pregador muito simples, ele abriu a sua Bíblia em Isaías 45, verso 2, que está dito assim: olhai para mim e sede salvos todos os confins da terra. Então o pregador disse, olhou e apontou para o jovem: você aí, jovem, parece miserável. Olhe para Jesus Cristo agora. Ele disse isso 3 vezes: olhe, olhe, olhe. Spurgeon escreveu mais tarde: naquele instante eu olhei, e ali e então a nuvem desapareceu, o sol brilhou, e o meu coração encontrou descanso. Porque ele olhou para Jesus. Ele olhou para o crucificado. Amém, meus irmãos? Aquele que olhar com fé, aquele que olha cheio de fé, tem uma vida mudada e transformada. John Wesley, que viveu entre 1703 e 1791, filho de pastor anglicano, Wesley era extremamente religioso, muito religioso, cresceu na família religiosa. Ele já era missionário, organizador de missões, um exemplo no seu trabalho para Deus, mas ele não tinha paz com Deus. Ele mesmo disse: fui à América evangelizar os índios, mas quem me converterá? Ele estava fazendo essa viagem em outubro de 1735, com 32 anos de idade, então ele partiu da Inglaterra para a América para evangelizar os índios. E nessa viagem no navio, havia uma tempestade, o navio balançava muito e ele com medo de morrer. E havia um grupo de moravianos ali no navio, que eram cristãos fervorosos, e eles cantavam e adoravam a Deus, eles não tinham medo de morrer, porque eles tinham certeza da salvação deles. E aquilo chamou muito a atenção de John Wesley. E ele disse essa frase: eu fui para evangelizar os índios, mas quem me converterá? Ele ainda não era uma pessoa convertida, mas já era um pastor. Sabia que tem muito pastor que não é convertido? Muito missionário que não é convertido? Dizer que é pastor, usar uma gravatinha não quer dizer muita coisa, não. É o fruto que aponta para se de fato a pessoa é uma pessoa convertida ou não. Amém, meus irmãos? Então, na noite de 24 de maio de 1738, em Londres, John Wesley entrou em uma reunião em Aldersgate Street, ouviu a leitura da introdução de Lutero à Epístola aos Romanos. Então Wesley escreveu assim: senti meu coração estranhamente aquecido. Senti que confiava em Cristo, somente em Cristo para a minha salvação. E uma certeza foi dada de que Ele havia tirado os meus pecados, até os meus. Isso é salvação. Isso é convicção. Amém, meus irmãos?
Isso já aconteceu com você? O olhar de fé finalmente chegou ao seu coração. E ele se converteu a Jesus, assim como aconteceu com Spurgeon, aconteceu com Wesley, aconteceu com os meus irmãos que serão batizados, aconteceu comigo há 20 anos atrás, já aconteceu com você? Você olha para Jesus e o seu coração está em paz, você sabe que ele perdoou os seus pecados, até os seus? Ou você é apenas um religioso que frequenta a igreja? Tem gente que diz assim, pastor, eu nasci na igreja. Eu já digo de cara assim, o diabo nasceu no céu. Não quer dizer muita coisa. O diabo nasceu no céu e vai passar a eternidade no inferno. Tem muito filho de pastor, filho de crente, filho de missionário, que já está no inferno. Porque nunca se converteu. Ah, mas isso é chocante, pastor, de fato. Muito chocante. Tem 2 hinos que eu gosto muito. O primeiro é Amazing Grace. E esse hino ele foi composto ou escrito por John Newton, que viveu entre 1725 e 1807. John Newton foi marinheiro e traficante de escravos. Vivia em pecado e desprezava tudo que fosse sagrado. Em 1745, durante uma terrível tempestade no mar, ele clamou a Deus por misericórdia. Aos poucos, ele abandonou o tráfico de escravos, se converteu, tornou-se pastor e escreveu centenas de hinos. O mais conhecido, Amazing Grace, maravilhosa graça que salvou o miserável pecador como eu. Nós cantamos essa canção aqui. Ele não disse maravilhosa graça que salvou um homem bom como eu. Não, maravilhosa graça que salvou um pecador miserável como eu. Eu era cego, agora eu vejo. Eu estava morto e agora eu tenho vida, porque eu entreguei a minha vida a Jesus, o meu Salvador. Amém, meus irmãos? Então, John Newton, ele olhou para o crucificado. E ele foi salvo. Ele olhou para o crucificado, foi salvo. Sua vida e seu legado mudaram completamente. Um outro hino que eu gosto de ouvir também é Sou Feliz com Jesus, de Horatio Spafford, que viveu entre 1828 e 1888. Spafford era um advogado bem-sucedido e cristão fiel. Em 1871, perdeu grande parte do seu patrimônio no grande incêndio de Chicago. 2 anos depois, ele enviou sua esposa e 4 filhas para a Europa. O navio naufragou e apenas sua esposa sobreviveu. As 4 filhas morreram. Quando a esposa chegou em terra firme, ela mandou um telegrama para o marido dizendo: estou em segurança, porém só. As 4 filhas morreram no naufrágio. Ao atravessar o oceano para encontrar a esposa, esse homem, Spafford, na viagem, o capitão apontou o local onde suas filhas haviam morrido. Ali Spafford escreveu: sou feliz com Jesus. Ou, traduzido ao pé da letra, vai tudo bem com a minha alma. Essa é a tradução da canção no original. It is well with my soul. Vai, é isso, pastor Rafael? Professor de inglês, eu falei errado não, né? It is well with my soul. Perfect? Congratulations. Para mim, né? Porque eu falei certo. Vai tudo bem com a minha alma. Ele acabou de perder 4 filhas. Como que alguém que acabou de perder 4 filhas pode passar com um navio no lugar onde elas morreram e dizer assim: apesar do que a vida está me oferecendo, vai tudo bem com a minha alma. Eu estou seguro em Cristo. Eu sei em quem eu tenho crido. E eu me lembro de Jó, que passou pela mesma situação. Perdeu tudo, os filhos, perdeu bens. E até a esposa ficou endemoniada e disse: amaldiçoa o teu Deus e morre. Ele disse: nu saí do ventre da minha mãe, nu voltarei para lá. Deus deu e Deus tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Vai tudo bem com a minha alma. Amém, meus irmãos? Ele escreve assim na canção: se a paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, ó, seja o que for, tu me fazes saber que sou feliz com Jesus. Ou vai tudo bem com a minha alma. Na dor mais profunda ele olhou para o crucificado e encontrou paz sobrenatural. Você já encontrou a verdadeira paz? Ou você está procurando ainda no dinheiro, nos prazeres da vida, no status, nos aplausos,
Você já encontrou a verdadeira paz, a paz que excede todo entendimento? J.C. Riley, teólogo, também disse assim: Cristo crucificado é a alma do Evangelho. Olhar para Ele é a vida do cristão. Para quem você tem olhado? E por fim, Deus foi crucificado. Quem morreu na cruz foi o próprio Deus. Porque Jesus é Deus. João capítulo 1, versículo 1. Projeta para mim, por favor. João capítulo 1, versículo 1. Diz: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era... Quem é o verbo, irmãos? Jesus é o verbo. E diz que o verbo era Deus. Então Jesus é Deus. O mistério da Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, em uma única essência divina. Não cremos em três deuses, cremos em um Deus. Mas há três pessoas distintas nessa essência divina. Então quem morreu foi Deus. Somente Deus poderia salvar. E somente um homem poderia morrer. Então Jesus se tornou um ser humano. No princípio, aquele que é a palavra já existia. O verbo, a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Verso 14. Olha só o que diz o verso 14. Assim a palavra se tornou ser humano, carne e osso, e habitou entre nós. Ele era cheio de graça e verdade, e vimos sua glória, a glória do Filho único do Pai. Deus foi crucificado. Jesus é Deus morto para curar. Jesus morreu para que nós pudéssemos ser salvos do veneno da serpente, da condenação eterna. É só sobre isso. Igreja é só sobre isso. O Evangelho é só sobre isso. Se você está ouvindo qualquer outra coisa que destoa disso, não é o Evangelho. Não é a mensagem de Jesus. A cruz não é apenas um instrumento de tortura. É o altar da salvação. Por isso olhamos para a cruz. E hoje vemos ela vazia. Porque Jesus ressuscitou. Jesus é Deus e foi Deus quem morreu em nosso lugar. A serpente no deserto foi símbolo. A cruz é real. A serpente no deserto não significa nada, não tem poder nenhum, era só um símbolo. Mas a cruz no Gólgota é real. John Stott disse: na cruz, Deus demonstra que não está acima do sofrimento. Ele entrou no sofrimento humano para nos redimir. Agostinho disse assim: Deus teve um filho sem pecado, mas nunca teve um filho sem sofrimento. Porque Jesus experimentou o sofrimento no meu e no seu lugar. Amém, meus irmãos? Você não está diante de um Marte qualquer. Você não está diante de um sábio, de um mestre qualquer. Mas diante de Deus encarnado que se ofereceu como cura para o veneno do pecado. Esse é o nosso Deus. É por isso que nós amamos a Deus. É por isso que nós estamos no culto todos os domingos. É por isso que nós vivemos como igreja, como comunidade. Tem gente que critica: ah, mas agora é crente, vai na igreja todo domingo. E você devia agradecer a Deus por isso. Eu já vi pais dizendo para os filhos: agora você vai na igreja todo domingo, ou todo sábado, no encontro de jovens. Você preferiu o quê? Que eu estivesse fumando maconha? Cheirando cocaína? Numa boate qualquer da vida? Quantos pais eu recebo atormentados porque os filhos estão morrendo nos vícios, e tem pais ignorantes criticando os filhos porque vão à igreja. Você não tem ideia do que você está fazendo, do que você está falando. Mulheres que criticam os maridos quando se convertem e vêm para a igreja. Homens que criticam a mulher porque se converteram e vêm para a igreja. Você preferiu o seu marido fazer o quê? Não vou nem citar, né? Porque parece que prefere. Aqui é o melhor lugar para se estar. Na igreja, na comunidade de fé. Aprender sobre Jesus, viver Jesus, compartilhar Jesus. Aqui é onde nós somos transformados de glória em glória. Amém, igreja? E por fim, a banda pode vir para cá, por favor. Todos os escalados que a gente já combinou e já se preparem também. O maior problema, presta atenção, enquanto você olha para mim, deixa a banda vir para cá, não desfoque. O maior problema, o pecado, o veneno da serpente. A única solução, olhar com fé para o crucificado. O que está em jogo? A vida eterna. Hebreus 12, 2, olhando
somente para Jesus, o autor e consumador da fé. Todos nós recebemos esse veneno do pecado. Eu já tomei a minha decisão, há 20 anos atrás. Essas 14 pessoas que vão descer as águas do batismo também fizeram a mesma coisa. E você, já tomou a sua decisão? Você vai seguir Jesus? Pastor, eu já sou religioso, isso não quer dizer muita coisa. Tem muita gente que se diz religioso, mas não entende o Evangelho. Não sabe nem o que é Bíblia. Bota uma Bíblia na mão dele, ele não sabe nem o que fazer. É aqui que nós aprendemos. É aqui que nós crescemos. Na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus foi levantado na cruz para nos salvar. O crucificado. E hoje ele está vivo. Assim como Wesley, como Spurgeon, como Newton, como Sperryford. Você também pode olhar para Jesus e viver. A cruz é o antídoto eterno contra o veneno da serpente. Deus se fez homem para que homens pudessem ver a Deus na cruz. O olhar da fé é simples, mas salva para sempre. Salva qualquer um. Como aquele ladrão que se arrependeu. Jesus foi crucificado entre dois ladrões. O ladrão na cruz, um deles se arrependeu e disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrar no seu reino. Jesus disse: hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Por quê? Porque aquele ladrão que fez mal a vida toda, naquele último instante, olhou para o crucificado e foi salvo. Se coloque em pé. Nós vamos liberar aqui o altar, vamos tirar o púlpito. O púlpito pode levar lá para fora, essa mesinha.